Não estamos no fim do ano, mas eu quero falar sobre um assunto que diz muito sobre o fim do ano. Não sei se você costuma fazer uma reflexão no fim do ano, mas possivelmente em algum momento você já parou para pensar e refletir no ano que chegou ao fim e pensa, pô, será que eu fui para onde eu queria nesse ano? Nos últimos 3 anos, 5 anos, será que eu estou indo na direção certa? Muitas vezes a gente não para pensar em qual direção é essa de maneira um pouco mais bem organizada. Todo mundo pensa, quero ser rico, quero viajar, quero construir uma família. Tem uma visão um pouco mais clara, mas bem de longo prazo do que quer, sem estruturar muito bem. E eu acho que é importante na carreira a gente ter mais intencionalidade no que a gente quer construir e como a gente quer construir. Então, essa conversa hoje aqui é para trazer um pouco dessa visão de como ser intencional, como tentar entender o que pode ser de futuro para você, como você desenha um plano e como você ajusta esse plano ao longo do tempo, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante é controlar a jornada, né? E ser intencional. Então, entenda de fato qual é o seu papel, por exemplo, na companhia, né? O que as pessoas de fato esperam que o seu papel faça, o que elas esperam de você, em específico, né? Entenda onde você quer chegar no ano. Eu vou trazer uma visão de ano aqui, porque eu acho que é uma visão que conversa bem com os ciclos das empresas, né? E a gente traz algumas revisões trimestrais, mas isso pode ser feito para jornadas maiores também ou menores. Mas vamos pensar aqui no ano. Então, o que a gente quer construir durante o ano? É importante entender qual que é o nosso papel e qual é a nossa expectativa para a gente conseguir balizar melhor onde a gente quer chegar naquele determinado ano. E aí é importante que a gente faça um plano. Eu não vou trazer uma visão tática de como fazer um plano em si, mas eu quero trazer um pouco mais ah, a relação simbólica, né, de fazer um plano. Então, tente estabelecer o que você quer construir no ano, onde você quer chegar e como você vai construir isso, né? Estabeleça trimestres, por exemplo, alguns objetivos por trimestre, 3 a 5, o que você quer conseguir atingir em cada um dos trimestres. Não fique ansioso se você não conseguir entregar tudo que você prometeu para você mesmo. Muitas vezes a gente fica ansioso na hora de fazer o plano, inclusive. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso tudo? Ou então, tô achando que é pouca coisa, eu boto mais coisa. E passa o primeiro trimestre, você vê que você não entregou quase nada que você tinha pensado, ou muitas vezes você entregou, mas ficou faltando alguma coisa. Gera uma ansiedade, mas essa ansiedade muitas vezes vem antes, na hora de construção do plano, né? Então não fique ansioso, não pense em construir o plano já imaginando, pô, não vai dar para fazer tudo. Bote sua expectativa e vá ajustando ao longo dos trimestres. Passou o primeiro trimestre, o que você pensou que ia dar para fazer para os próximos trimestres que não vai dar para fazer, né? Então, vá ajustando ao longo do tempo. Não fique preso ao plano. É importante fazer os planos e ajustar eles, né? Esse break plans é no sentido de ajustar, se necessário. Então, tem essa visão, sem ansiedade, de construir ele, ajustando ele, e ele é um balizador para você comparar se você está indo na direção que você está indo, na velocidade que você imagina, e se você consegue entregar as coisas que você tenta prometer para você mesmo. Então, ele é uma ferramenta guia para você conseguir navegar na intencionalidade. De novo, esse papo aqui é sobre intencionalidade, você ter a intenção de ir a algum lugar e conseguir ter alguma ferramenta que te ajude a caminhar nessa direção. E é por que eu estou falando isso, né? Porque eu trabalhei muitas vezes sem ter essa intenção. Eu comecei a desenhar esses planos lá para 2019. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de 2020, um pouco mais para frente. Mas eu ficava meio, pô, chegou o fim do ano e aí? Eu fui para onde a gente queria ir, a empresa está indo para onde a gente imaginava que deveria ir, minha carreira está indo para onde eu achava que deveria ir, a construção do time está funcionando. E eu não tinha muito claro quais eram as metas antes, do que eu queria comigo mesmo, né? Então eu comecei a fazer isso. E por que que eu, de novo, por que que eu comecei a fazer isso? Porque sou empreendedor há alguns anos já, desde 2011. Criei algumas companhias. A minha primeira companhia foi Bootstrap e a segunda foi uma companhia que recebeu investimento, entrou no track de Venture Capital, uma companhia
que é uma seguradora. A gente passou por vários processos inovadores de seguros no Brasil e eu acho que eu posso ajudar um pouquinho nesse tema, trazendo um pouco dessa visão, só para vocês me conhecerem. Mas voltando aqui, tudo isso deriva de uma coisa muito interessante, que é um modelo mental que eu gosto muito, que fala que o mapa não é o território, né? O que que é modelo mental? O modelo mental é é um jeito de enxergar o mundo. A gente tenta simplificar o mundo para poder compreender ele. Porque o mundo tem muitas variáveis, é muito complexo, muita coisa mudando ao longo do tempo. Então, para nossa cognição, a gente tenta criar alguns modelos que a gente acha que vão se repetir para poder interpretar o mundo, né? Então, uma definição um pouco mais exata, digamos assim, de acordo com a Wikipedia, é um mecanismo do pensamento mediante o qual o ser humano ou outro animal tenta explicar como funciona o mundo real. É o tipo de símbolo interno ou representação da realidade externa, hipotética, que tem um papel importante na cognição. É o que eu falei, é um jeito da gente interpretar o mundo. Todo mundo tem vários modelos mentais sobre diversas coisas. Eu gosto muito desse blog aqui, que é o Farnham Street, do Shane Parrish. Ele tem um livro sobre o tema, ele tem um podcast também, chama The Knowledge Project, e tem alguns dos modelos mentais que ele foi colecionando e catalogando, digamos assim, ao longo do tempo. E o que mais me interessa é esse aqui, para esse papo, que é o mapa não é o território, né? Então, o mapa não é a realidade. E mesmo os melhores mapas não são 100% corretos. Então, a ideia é que o plano é um mapa e o território é a execução do plano, é o dia a dia. E você precisa entender que o plano não vai representar fielmente o território. Ou seja, você pode ser o melhor planejador do mundo, eventualmente vai ter alguma coisa diferente, né? E entender essas diferenças e poder navegar entre elas te dá a tranquilidade necessária para poder navegar no dia a dia do plano mesmo, né? Então, eu acho que é bem importante a gente entender isso para poder conseguir navegar no próprio plano, né? Então, aqui tem algumas referências, eu vou botar na descrição do vídeo os links, mas o importante é perceber que o mapa não é o território. E aí, como que eu comecei fazendo isso, né? Dando um pouco de exemplo. Lá em 2020, eu trouxe um exemplo aqui pra gente. Eu comecei a pensar, pô, pra que que o meu time existe? Como que é trabalhar no dia a dia da melhor maneira? Como que eu quero que o meu time, né, o time de tecnologia da companhia, esteja posicionado para o futuro? Como que esse trabalho vai se desdobrar ao longo do ano, os trimestres? E qual é, de fato, o meu papel dentro da organização? E aí eu botei um bônusinho que o time estava crescendo, que é quais são as decisões que eu quero participar. Tentando da melhor maneira ser intencional. Um pouco de contexto aqui, a companhia estava crescendo bastante, a gente estava contratando, a gente começou comigo só como desenvolvedor lá em 2018 e a gente foi trazendo pessoas ao longo do tempo e a gente chegou até fim de 2022 a ter mais ou menos uns 100 pessoas no time de engenharia, dados e produto. E ao longo do tempo que isso foi crescendo, eu precisava multiplicar minha capacidade, né? Então, escalar, conseguir delegar mais, etc. E esses instrumentos, como esse aqui que eu estou trazendo hoje, me ajudaram a conseguir dar esse passo. Então, ele é um passo muito interessante, um instrumento muito interessante para pessoas que precisam trabalhar num nível de ambiguidade maior, de uma maneira mais estratégica. Não precisa estar tanto no dia a dia e precisa garantir uma direção, especialmente para um time, né? Então, como executivo, eu acho que é muito importante ter um artefato desse tipo, né? Então, eu vou aqui mostrar para vocês um pouco de como que eu fiz na época. Então, visão estratégica, deixa eu ver, deve estar muito pequeno. Um pouco do que é uma visão estratégica, né? Aqui eu trouxe uma definição do que seria a visão estratégica, mas um pouco daquelas perguntas, né, que eu mostrei já para vocês. Qual é a missão de tecnologia? Por que a gente existe? Quais são as grandes alavancas que a gente ataca? Como que a gente pode trazer mais valor para a companhia? Como que a gente quer se posicionar em 5 anos? Quais são os objetivos de cada trimestre e onde a gente quer chegar?
Veja que no trimestre 3 e no trimestre 4 para mim não estava claro o que a gente ia atingir ainda, e não tem problema, foi a primeira versão que eu fiz isso aqui. A companhia tinha um nível de certeza muito alto, mexendo muita coisa, um ambiente muito incerto por causa da natureza da startup, né? A gente estava no início da companhia, então era muito difícil enxergar 12, 18, 24 meses para frente de modo tático, assim. E eu estava muito focado aqui em melhorar internamente o time de tecnologia. Eu tinha sido, como fundador, muito presente nas decisões de negócio, e ao longo do tempo que o time foi crescendo, eu fui sentindo a necessidade de estruturar mais o time de tecnologia e me afastei um pouco da área de negócio, o que não necessariamente é uma coisa boa. Eu faria de uma maneira diferente hoje em dia. Mas se vocês perceberem aqui, eu falo muito sobre organizar o time e eu não estou tão próximo da conexão, tá vendo? Isso foi bem o momento, né? Logo depois eu corrigi isso, vi que tinha que trabalhar de uma outra maneira, mas eu tentei deixar claro para mim o que eu queria entregar em 2020. Isso aqui era um combinado de Rafael para Rafael mesmo. Não era um documento público, eu eventualmente usei com meus diretores ou heads para poder alinhar um pouco as perspectivas, mas era mais um documento meu comigo. O que eu faço, o que é que eu não faço, qual é meu perfil e quais são as referências que eu tenho para construir essa minha visão. E de novo, voltando, ser intencional. O grande lance é ser intencional, né? Então, é um dos artefatos que eu usei bastante tempo, ainda uso, e acho que tem valor e eu queria passar para vocês. Espero que tenha um bom uso aí. Quem tiver dúvidas, pode me mandar que eu ficarei feliz em responder.